assim nós vamos começar o estudo da segunda carta aos Coríntios. Serão apenas 2 aulas, a de hoje e a próxima. Vamos lembrar que momento é este na história da humanidade? Então veja a nossa linha do tempo, lembrando que a linha de cima é o momento bíblico, a linha de baixo, quem é o governador na Palestina, e na linha, aliás, do centro, né? E na linha de baixo, inferior, é a linha do grande império que domina a humanidade. Você viu aí Roma como o império dominante, Pilatos como governador da Judéia, no momento em que Jesus realiza o seu ministério até o ano 30. Paulo se converte por volta do ano 33 e ele vai ter a sua preparação em Tarso e Antioquia, durante o império de Calígula e o começo do império de Cláudio. Daí então, no ano 47, começa a primeira viagem missionária, 2 anos de viagem. Ele volta a Jerusalém para resolver a questão da circuncisão. Vem a segunda viagem, em que ele vai edificar igrejas na Europa, região da Macedônia e da Grécia. E a terceira viagem, ele vai fortalecer estas igrejas. Inclusive, nesta viagem, ele escreve a carta aos Romanos e a carta aos Coríntios. Daí em diante, a partir do ano 57, de Jerusalém, ele vai ter a 4ª viagem para Roma e ele será julgado e martirizado durante o domínio do imperador Nero. Perfeito? Maravilha! Vamos ver agora, então, quais foram as cidades principais em que Paulo enviou as suas cartas. Então veja aí, Roma à esquerda, ali no alto, mas a carta que nós estudamos está em Corinto. Então essa cidade aí bem no centro, essa região é a região da Grécia, e essa ilhazinha da Grécia, não é bem uma ilha, né? Uma ilha grande, mas bem colada na área continental, é a região do Peloponeso. E Corinto fica no norte do Peloponeso, a província romana chamada Acaia. E essas demais cidades, Paulo também escreveu cartas. Bom, vamos entender o contexto da segunda carta aos Coríntios. Vamos ver as dicas que a própria carta dá sobre o momento histórico e geográfico e o motivo do apóstolo Paulo enviar esta carta. Vamos lá. Vamos lá, segunda carta aos Coríntios, capítulos 7 e 8. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Muito bem, então o apóstolo Paulo vai escrever esta carta em um momento muito especial, né? Provavelmente quando ele estava ali na região da Macedônia, quase falei Mesopotâmia, bispo G. Macedônia, bem distante da Mesopotâmia, né? A Macedônia, que fica no norte da Grécia, e quando ele estava passando por essa cidade, ele recebeu a visita de Tito. Tito, que era um discípulo, né? Considerado um filho para Paulo, como Timóteo também era. E é interessante que a primeira carta nós lemos Paulo falando sobre as muitas discussões e tudo mais. Paulo enviou uma outra carta que não se sabe onde ela está, e esta carta aqui aos Coríntios seria a 4ª carta que ele enviou a eles, e que nós temos como segunda carta aos Coríntios, porque 2 se perderam aí na história. É uma carta que ele envia após a visita de Tito. Tito já vem com boas novas, então é uma carta como de alívio do apóstolo Paulo, mas também uma carta também puxando a orelha em alguns pontos que ainda estavam chateando o apóstolo. Então, vamos nos situar aí nesta tabela. Esta tabela vai ajudar você a entender a cronologia dos fatos. Então, no ano 50 a 51, que é a segunda viagem missionária, Paulo vai fundamentar a igreja em Corinto. Aí no ano 55, ele já está no final da terceira viagem missionária, né, da metade para o fim,
ele vai escrever a primeira carta aos Coríntios na cidade de Éfeso. 2 anos depois, Tito encontra Paulo na Macedônia com boas novas. E aí, Paulo escreve uma carta, provavelmente uma carta que se perdeu, que fala que ele iria para Corinto. E no inverno, Paulo passou por Corinto. E depois de passar por Corinto em visita, ele escreve a segunda carta aos Coríntios. Então, você sabe muito bem, porque o que dá a entender, né, Bispo G, que a segunda carta aos Coríntios foi escrita depois que ele passou pela cidade de Corinto por causa do versículo 14 do capítulo 12. Vamos ler. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então aqui dá uma dica que ele iria a terceira vez. Então, a primeira vez que ele foi a Corinto, ele edificou, depois a segunda vez ele visitou, que foi nessa viagem, e aí seria o quê? Uma terceira vez. Então, ele estava se propondo a depois desta visita. Então, dá a entender, né, que ele escreveu depois que ele visitou Corinto na terceira viagem missionária. Mas isso aí é uma discussão entre os estudiosos, né? Dá para saber ao certo o que é coerente, né? O que é 100% de exatidão. Veja aí as viagens missionárias. Vamos lá. Então, trabalhar a geografia do assunto. Então, essa é a segunda viagem missionária. É a viagem que aconteceu entre o ano 49 e o ano 51, em que ele edificou as igrejas, como você vê aí, na Macedônia e na Grécia. Então, foi nessa viagem que ele ficou em Corinto e edificou a igreja em Corinto. Ele ficou 1 ano e meio aí em Corinto. Agora, veja o mapa da terceira viagem missionária. Aí, ele saindo de Antioquia, e ele vai passar por todas as cidades que ele passou na segunda viagem, vai fortalecê-las e, claro, vai passar por Corinto, e o retorno vai mudar um pouquinho quando ele está em Troade, né? Ele vai passar por Troade por 2 vezes. E ele ficou aí nesta viagem em Éfeso 3 anos, né? Fortaleceu bastante a igreja de Éfeso. Então tá bom. Vamos então discutir os temas polêmicos da segunda carta aos Coríntios, porque nós já abordamos muitos assuntos em Romanos, na primeira carta aos Coríntios, nós vamos estudar aquelas que são assuntos diferentes ou que tenham acréscimos comparando com o estudo das outras cartas que nós já abordamos. Perfeito? Então vamos começar a ler o capítulo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Aqui é uma comparação que o apóstolo Paulo fala com a condição de Moisés, que ele tinha que se cobrir com o véu, porque assim ele escondia o fato de que o rosto dele não brilhava mais da glória de Deus. É um momento, vamos dizer assim, de queda, né, de Moisés, né? Moisés já não está com tanta moral assim espiritualmente. E ele fala que é algo que permanece, é um belo de um cutucão, né? Falando que, os judeus ficam com as práticas da antiga aliança, é como eles estarem com esse véu, assim como Moisés, para esconder uma glória que não existe, que não faz mais sentido. O que significa realmente isso, Bispo Gé? É por esse lado mesmo? O que ocorre é que vamos dizer assim, os judeus, eles idolatravam Moisés. Então Moisés, pelo fato de ter trazido a lei, a gente sabe que os fariseus cultuavam a lei, então para os judeus era assim motivo, o maior herói é Moisés. E a gente percebe que é um herói estranho, porque ele não entrou na terra prometida, ele não cumpriu com a vontade de Deus. E mais por causa da lei. E aqui ele coloca em xeque, inclusive, ele entendendo aquilo que era o momento, o que é o mover apostólico, a autoridade da igreja e a autoridade dele como apóstolo, ele coloca em xeque
Moisés, e não só, coloca as tábuas da lei. Então ele coloca que as tábuas foram escritas para condenação. E ele coloca também que foi o ministério da morte. Então é diaconia da morte, né? Quer dizer, é o chamado que veio, não trouxe outra coisa senão morte pela distorção que houve pelos próprios judeus. Não que tenha sido esse o objetivo. Mas Paulo não tem receio, porque ele sabe o que é a glória de Deus sobre a vida dele. Então ele põe em xeque até pelo fato de ele ser um fariseu. Ele tinha sido um fariseu e ele sabia dessa idolatria. Então ele dá sim, corta raso Moisés, corta raso a adoração que eles faziam à lei, né? A veneração, para mostrar que o ministério apostólico é um ministério forte e que vai trazer realmente o resultado maior do domínio e da autoridade da igreja. Vamos ler agora o capítulo 4, que é uma das passagens mais conhecidas, né, do Novo Testamento, que fala sobre tribulação. Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Bispo G, os capítulos 4, 6 e 11 são capítulos que Paulo se dedica a falar de sofrimento. Ele está expondo o preço que ele estava pagando para fundamentar essas igrejas, para fundá-las, para se formar as pessoas, a perseguição, toda aquela luta. Capítulo 11 nós vamos estudar na próxima aula e dar mais detalhes, né, de todo o preço pago, açoites, né, naufrágio, tanta loucura, né, que ele narra. Mas aqui, Bispo G, ele fala de que tudo que eles, da forma como ele sente, né, de tudo aquilo que ele está pagando, esse preço, ele sabe que é algo momentâneo. E ele vai falar de um conceito muito importante para o cristão, que é de não viver o momento, né? Não colocar a sua vida no momento, mas naquilo que é eterno. Ele vai falar de esperança, ele vai falar de fé. Então ele coloca assim, que o homem exterior se corrompe, contudo o homem interior se renova a cada dia. Ele fala também da questão física, aí, né? Que ele fisicamente se desgastava, mas o espírito o renovava. Nós vemos hoje uma sociedade em que as pessoas, elas são cansadas. As pessoas são ansiosas. Eu estava conversando com um dentista, ele falou que 70% da população tem um problema de bater os dentes à noite enquanto dorme. Exatamente por essa ansiedade, né? Essa pilha que todo mundo tem, isso acaba trazendo desgaste aos próprios dentes. Muito interessante, né? Uma curiosidade. Então, é possível, pelo Espírito, a pessoa ser renovada fisicamente? Sem dúvida. Obviamente, não é um renovo, porque às vezes a pessoa interpreta que nós vamos ter uma renovação no físico de forma miraculosa ou mágica. Mas o que ocorre? A ansiedade, né? As coisas que a gente vive, o estresse, eles trazem até enfermidades que são psicossomáticas, que trazem uma descarga para o corpo. E o corpo muitas vezes sofre esse tipo de tribulação, né? Inclusive aqui ele fala, nossa leve e momentânea tribulação nos acrescenta eterno peso de glória. Então, como é que o Espírito trata essa situação para que a gente possa ser renovado? É o altar. O altar é o lugar da nossa renovação. Porque quantas vezes nós chegamos na igreja abatidos, porque a alma abatida, ela já traz uma transformação até no teu rosto, no teu corpo, na tua estrutura. E a palavra, a mesma palavra, que ela tem um contingente, a palavra de Deus, ela atinge alma e ela atinge o espírito, porque muitas vezes a parte espiritual são demônios. A opressão é uma das armas de demônios. E a outra é o desgaste do dia inteiro que pega a alma. Mas a palavra de Deus, ela entra e ela entra pegando
alma e pegando espírito. Por isso que às vezes nós saímos renovados, né? O termo é renovado. Mas nós precisamos também renovar a nossa mente e aprender a lidar com isso. Porque às vezes nós não conseguimos lidar e pessoas às vezes entregam situações boas que Deus preparou para muito tempo por causa de uma fase. E fase é fase. Então nós vemos, por exemplo, o apóstolo João, ele fala, olha, eis que o diabo está para pôr em prisão alguns de vós e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel, tal, tal, tal. Então a tribulação, ela tem um prazo para começar e terminar. Nós que temos consciência espiritual e discernimento, nós sabemos, temos que saber lidar com isso, para não comprometer aquilo que é maior, porque o eterno peso de glória, que é eterno, quer dizer, não é um tempo datado, é um tempo muito maior. Então nós temos que aprender a trazer um comparativo no dia da aflição e da luta. Tem coisa ruim acontecendo? Tem. Vamos passar por ela e vamos viver a boa. Então, esse renovar de mente é de muita importância. E onde que é? É no altar, é na igreja. Muito bem, vamos agora ler o capítulo 6, que vai falar sobre afetos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Para vós outros, os coríntios, abrem-se os nossos lábios, e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Dilatai-vos também vós. Espugê, o que significa esses afetos em que Paulo está aqui falando com os coríntios? A palavra aqui de afetos, ela não é somente como a gente interpreta no português. A palavra afetos, ela é um contingente de sentimentos, mas aqui que tem uma conotação dos extremos. Porque as pessoas, muitas vezes, elas ficam e elas saem do ódio para o amor. Então, o que ocorre? É essa dicotomia, se a pessoa não tem um equilíbrio, ela vive essa dicotomia. Uma hora está embaixo, outra hora está em cima, outra hora está irado, outra hora está muito alegre. Então esse equilíbrio era o que faltava ali. Então os coríntios eram pessoas que a gente pode colocar, da forma que aqui é colocada, eram desequilibrados nesses sentimentos. Então eles não sabiam, por exemplo, abrir o coração para entender o que era compaixão, o que era misericórdia, o que era a limitação um do outro. Então havia muitas disputas, a gente percebe isso, havia muito partidarismo, que eram marcas, né, vamos dizer, dos gregos, coisas assim que a gente já percebia, e eles não sabiam lidar com isso. Aí o apóstolo Paulo começa a colocar isso de forma muito séria, porque os sentimentos deles faziam esses extremos, e eles não podiam mais andar nos extremos. Vamos continuar nosso estudo da segunda carta aos Coríntios. Vamos agora para o capítulo 9 aqui no programa Escola de Profetas. Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio seja tributada as graças a Deus. Mais uma vez o apóstolo Paulo chama atenção sobre ofertas. Então, na primeira carta, ele tinha falado sobre o assunto, por quê? Porque ele passaria pela cidade de Corinto e ele recolheria a oferta como ele já tinha recolhido na Macedônia, uma questão aí de cronologia dos fatos. Aí na segunda carta, ele reforça isso, para que eles mantenham o hábito da entrega de oferta nos cultos. E aí ele falou que aquele que semeia pouco, também pouco colherá. Ele vai falar sobre proporção. Então, Bispo G, como é tratada a questão da proporção, visto que ela não pode ser tratada de uma forma absoluta, porque uma pessoa que ganha menos, ela não pode dar em números absolutos mais do que a que ganha muito mais. Né? Como é essa medida para Deus? Bom, a medida para Deus é a medida das duas moedinhas da viúva pobre. Ela deu o tudo dela.
Então nós conhecemos bem, né? Jesus é algo interessante, né? Jesus, ele vai observar o que os ricos e os pobres estão lançando como oferta ao Senhor. Então Jesus estava de olho nisso. Então há uma preocupação com a oferta. Por quê? Porque é a manutenção da obra de Deus e de salvação de vidas. Quando essa mulher deu 2 moedinhas, Jesus se alegrou. Por quê? Porque ela estava dando tudo dela, ia ficar sem nada? Não, por quê? Porque ela não ia depender mais daquelas 2 moedinhas. Ela ia depender da bênção de Deus. Então ela estava dando o seu tudo. Os ricos lançavam daquilo que lhes sobrava. Então aquilo que aquela mulher entregou era muito maior proporcionalmente, porque a proporção, ela não é uma proporção nominal e física ou numeral, ela é espiritual. Uhum. Então, dentro dos patamares daquela mulher, ela ia ter uma vida, com certeza, abençoada. Como os ricos que deram aquela proporção diante daquilo que lhes sobrava, eles iam ter naquela mesma proporção, diante daquilo que lhes sobrava, aquele contingente que seria menor, colocando assim numa condição espiritual do que aquilo que a mulher ia receber. E não é só uma bênção espiritual que a pessoa recebe, ela também vai receber bênçãos materiais. Sem dúvida. É uma promessa aqui. É um contingente, tem coisas que o dinheiro não tem acesso. Saúde, felicidade, são valores muito importantes que a gente tem que entender, que estão contidos no quê? Naquilo, por exemplo, o dízimo, a Bíblia não fala, vou abrir a janela dos céus e mandar dinheiro. Fala, vou mandar bênçãos sem medida. Então a proporção de Deus, ela não é os 10%, ela é uma bênção e ela é sem medida, não é só voltado para a parte financeira. Muito bem, então começamos aí o estudo da segunda carta aos Coríntios. Próxima aula nós vamos terminar este estudo. E antes de nós revisarmos, quero dar a dica Gospel Bay de hoje. E a dica é a seguinte, a coletânea Formação Apostólica. Você precisa se preparar, você tem um chamado, você tem um ministério. Deus quer te mostrar o quão grande é o teu chamado e o que você pode fazer para expansão do reino de Deus, para ajudar o teu ministério, a tua igreja. Então, como isso, bispo? Começando identificando como se comporta a administração da igreja e quais são as atividades que são pertinentes à igreja. Então você vê aqui, por exemplo, o livro de aspirantes, né, que é este livro aqui. Este livro vai te ensinar sobre a visão da igreja, como é que uma igreja deve ser, a visão de uma igreja. Esse aqui é o livro dos diáconos, é a fase 2. Você vai entender como atender o corpo de Cristo. E este livro aqui, você vai aprender mais como pregar, como ministrar a palavra, como ajudar na gestão de uma igreja, de um ministério, de uma tarefa. Então é uma coletânea que você vai aprender tudo de como servir a Deus com qualidade, porque todos têm um chamado. Então você pode comprar esta coletânea com preço muito bacana, pagamento facilitado pelo site gospelbay.com.br ou, se preferir, pelo televendas. Aí, ó, telefone 3500-1222. Você vai receber na tua casa com toda a comodidade e segurança. O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. No programa Escola de Profetas chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, estudamos a segunda carta aos Coríntios, escrita por Paulo no final da terceira viagem missionária, abordando os seguintes assuntos. Glória de Deus em nós é superior à dos grandes profetas do Antigo Testamento. O que vivemos humanamente é transitório, aquilo que não vemos é eterno. Devemos vencer nossos apegos que impedem a realização da obra de Deus. Por fim, mais uma vez, Paulo advertiu sobre a importância da entrega das ofertas e cumprimento dos votos. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus
e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.